Brasil dizem que tem 200 milhões de técnicos de futebol, né? Todo mundo dá palpite sobre os times, a seleção brasileira. E agora, com as redes sociais, parece que nós temos também 200 milhões de juristas, né? Todo mundo opina sobre a decisão do juiz, opina sobre a decisão, sobre uma iniciativa do Ministério Público ou uma decisão de um ministro do Supremo. Eu não sei se vocês, a opinião de você, o Marco, o Borda está estudando direito agora, né? Marcelo, vocês acham que, como é que vocês veem esse fenômeno dos 200 milhões de juristas? Será que essas pessoas, será que falta, evidentemente que falta, mas isso é saudável, uma vez que o direito tem um fundamento técnico, né? É um campo difícil de você compreender muitas vezes, e todo mundo se aventura agora a falar do direito. E como que vocês veem isso? O jornalista e o ex-promotor de justiça. Eu acho que isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. E nós precisamos chegar aí a um meio termo, né? Se há muitas pessoas, um número significativo de pessoas opinando sobre o comportamento dos órgãos do sistema de justiça, é um bom sinal, é um sinal de que o que acontece no âmbito do sistema de justiça está chegando ao conhecimento público. Ou seja, a imprensa está divulgando, né, o público está tomando conhecimento disso e vai se manifestar como torcedor, né? Não dá para exigir do público em geral, né, que ele se atenha aos preceitos, até porque eles não têm formação jurídica. É uma pena que o direito, na ditadura militar, existia no ensino médio uma cadeira de direito. Isso foi retirado, como foi retirado a sociologia, a filosofia, o francês, o espanhol. Né? A gente deveria ter noções básicas de direito no ensino, desde o ensino fundamental, para preparar as pessoas para o exercício pleno da cidadania, até compreender melhor os fatos que acontecem a partir da iniciativa de algum órgão do sistema de justiça. Né? Então, esse é o lado positivo, né? E que a opinião pública toma conhecimento do que acontece no sistema de justiça, que hoje, né, existe uma maior transparência em razão da cobertura que se faz, né, e do número grande de fatos que o sistema promove, né? Agora, o problema é como a imprensa coloca essa questão, né? Aí a necessidade, sim, da especialização da imprensa, né? Quer dizer, o jornalista ele tem que ter uma formação ampla, né? Como promotor de justiça tem que ter uma formação ampla, como engenheiro agrônomo tem que ter uma formação ampla, né? São determinadas profissões que exigem, né, que se vá além do conhecimento da técnica do jornalismo, da técnica jurídica ou da técnica agronômica, né? Nós precisamos conhecer coisas básicas da sociologia, da política, da questão da ecologia, do funcionamento do mercado, da economia, enfim. Quem atua como agente político, como é o promotor de justiça, ele tem que ter o conhecimento geral, ele não precisa ter pós-graduação em todas essas áreas, né? Mas ele tem que ter conhecimentos básicos. Eu, quando fui diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, eu criei cursos, né, com caráter multidisciplinar, justamente para dar essa formação ampla para o promotor de justiça poder atuar de forma consequente na sociedade, né? Não basta o conhecimento da técnica jurídica, ele tem que como entender que a sociedade funciona, como funciona a imprensa, como funcionam os movimentos sociais, os órgãos representativos das corporações econômicas, né? O promotor de justiça tem que compreender isso, senão ele vai agir mal, então ele tem que ter uma formação ampla. O jornalista tem que ter essa formação, né? E os jornalistas tiveram isso, né? A gente vê que antes dessa febre de mestrados e doutorados pelo país, hoje são considerados, né, cientistas, ou são considerados intelectuais
aqueles que têm o doutorado. Quem não tem o doutorado não é tido mais como intelectual. Mas a gente verifica que, tempos atrás, quando não houve a banalização dos cursos de pós-graduação no país, né, a intelectualidade era formada não só por acadêmicos, mas também, sobretudo, por determinadas categorias profissionais, como a dos jornalistas e os dos operadores do direito, né? Que eram pensadores. Né? Por exemplo, o Raimundo Fauro, advogado, foi presidente da Ordem do Brasil, escreveu um dos clássicos do pensamento social brasileiro, Os Donos do Poder. Né? Era um jurista de formação, né? Mas que tinha um conhecimento grandioso da política, da sociologia, escreveu. E quantos jornalistas que nós conhecemos na história do jornalismo brasileiro, né? Que tem essa visão ampla, né, do fenômeno social e que, portanto, são intelectuais e que transmitem para o público leitor, né, a interpretação dos fatos de uma forma bem fundamentada. Né? Então, eu acredito que, na questão do Bonato, na questão do direito, se existe um lado positivo, que é o conhecimento público daquilo que acontece no sistema de justiça, e não havia, até pouco tempo atrás, até a Constituição de 88 não havia isso, não é? Por outro lado, aqueles que filtram, que são responsáveis pela informação, os órgãos de imprensa, sobretudo, têm que se especializar para também não cometer erros, né, imprudências que levem, por exemplo, a situações como aquela que nós mencionamos agora há pouco da Lava Jato, e que exista, sim, formas de controle social que permitam que a sociedade faça a crítica àqueles órgãos que participam de esquemas justamente para outros fins que não a de transmitir a informação a mais próxima correta do possível para a cidadania. Então, fechando a câmera nesse debate sobre as redes sociais, de fato é importante que nós possamos estimular as discussões, mesmo que às vezes polarizadas. Mas, de qualquer forma, precisamos levar em conta a frase do Humberto Eco de que a internet deu voz para os ignorantes. E eles ganharam uma força muito grande no mundo. Antes, esses idiotas ficavam reservados às conversas de boteco. Então, eles diziam lá que a Terra era plana e que o Sol girava em volta da Terra, aquela história toda, e aquilo ficava restrito ao boteco. O que a rede social permitiu? Que esses idiotas hoje possam ter a voz amplificada e contaminada por outros milhões. E aí você vê essa difusão de que não está pegando fogo na Amazônia, de que não pega fogo, que o fogo na Amazônia é o caboclo e o índio que colocam. Então você vê, pululam exemplos da ignorância permitida pelas redes sociais. É claro, nós não devemos derrubar uma ferramenta tão importante. Não se trata disso. Ela é necessária, é a tecnologia, não dá para você brigar com o avanço que o mundo vai conseguindo. Isso é um debate inócuo que não leva a nada. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter em mente que a internet ainda é um campo muito fértil para a propagação dessas fake news, dessas bobagens, dessas mentiras, e vamos fechar o STF, essas coisas assim horríveis, né? Então, eu tenho para comigo que o debate é saudável, mas o meio pelo qual ele se processa e se propaga é questionável.